Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Hidroinformática. Sou o professor Murilo César Lucas, da Unicamp. Nessa videoaula, eu quero mostrar para vocês como que funciona a aquisição de dados de sensoriamento remoto de repositórios da NASA, especificamente produtos de precipitação. Para isso, eu vou utilizar um script redigido em linguagem Python para a gente fazer essa aquisição. A vantagem de se utilizar um script em Python é que vocês podem deixar o computador conectado à internet, baixando diversos arquivos que contêm, por exemplo, dados de precipitação, sem precisar fazer um processo manual de aquisição, por exemplo, clicando em links individuais um por um. Então, para a gente começar, eu vou abrir aqui o meu navegador e eu já estou aqui na página do GPM, o Global Precipitation Measurement. Como eu falei para vocês na aula teórica, essa é uma missão da NASA que deu continuidade à missão do TRMM, o Tropical Rainfall Measurement Mission. Então, lembrando que o TRMM, conforme está escrito aqui, ele operou aí entre os anos de 2000 e 2015 e na sequência, mais ou menos ali em 2014, 2015 até o presente, nós temos o seu sucessor em órbita, que é a constelação de satélites chamada então de GPM. Aqui eu também quero chamar a atenção de vocês para esse nome, IMERG, significa Integrated Multi-Satellite Retrievals. Esse é um algoritmo também desenvolvido pela NASA, em parceria com a Agência Espacial Japonesa, para transformar os dados coletados pelos sensores que estão a bordo aí do GPM em valores de precipitação. E o bacana é que o GPM ele já traz esses dados de precipitação para os continentes e também para a região dos oceanos, como a gente pode visualizar nessa imagem. Então aqui essas manchas coloridas, por exemplo, em cor verde, vermelho, amarelo, e aqui tem um tom também de azul, são valores de precipitação que aconteceram num determinado período de tempo. Eu recomendo que vocês leiam também a descrição, novamente, as características do GPM MERG. Então não se esqueçam que ele é um produto quase em tempo real, porque ele faz uma medição a cada meia hora e a resolução espacial dele é de 10 por 10 quilômetros aproximadamente. Então, aqui também a gente vai ter outras informações, algumas imagens, depois vocês podem explorar com calma. Nesse momento eu vou mostrar para vocês quais os repositórios da NASA que abrigam os dados, os produtos, melhor dizendo, do GPM. Eu vou aqui na aba Data Sources, Data Directory, vou nessa primeira opção, Data Directory. Então, quais diretórios da NASA abrigam esses dados. Aqui tem uma explicação detalhada, recomendo que vocês leiam também sobre os níveis de processamento dos produtos aí de precipitação que vem do GPM. E aqui é onde eu queria chegar nesse momento, nós temos então os repositórios onde estão os dados. Tem o GEDISC, PPS Near Real Time, PPS Near Real Time novamente, Emerge Global Viewer, World Viewer, o Giovanni, que nós observamos, trabalhamos com esse diretório também em sala de aula, e o NASA Disasters Mapping Portal. Então, na sequência, vocês podem observar que aqui tem um instrumento, então multi-satellite no caso. Aqui nós temos a variável, que é a taxa de precipitação, os formatos disponibilizados para os dados, ou seja, em qual extensão eles vão ser salvos,
GeoTIFF, HDF5, NetCDF, OpenDAP. E aqui a gente tem a resolução temporal disponível dos produtos em cada repositório. Então, aqui nesse repositório nós temos o dado disponível a cada 30 minutos. E aqui a gente tem o dado também acumulado na escala diária, ou seja, um valor por dia. Aqui tem algumas instruções adicionais e aqui alguns links que a gente pode clicar para acessar o GeoDisk. Ou a gente pode clicar aqui mesmo, é esse que eu vou entrar, o GESDisk. Aí ele vai disponibilizar um link aqui, clicar. E na sequência vai abrir uma tela de busca. Se você quiser salvar as coisas que for fazendo nesse repositório, não esqueça de fazer o login. Eu não vou fazer o meu login, não precisa. Eu vou entrar aqui, GPM, e vou digitar emerg. Então, a palavra-chave que eu estou digitando é GPM emerg. E vou clicar em buscar. Ele já vai abrir aqui alguns resultados, né, com base nessas palavras-chave. Se eu quiser filtrar um pouquinho, eu posso, por exemplo, filtrar pela resolução temporal, posso filtrar pela resolução espacial, posso filtrar pelo projeto também. Por exemplo, aqui a gente tem produtos de GPM, então eu vou fazer isso, eu vou fazer uns filtros aqui para vocês verem. Coloquei GPM, vai aparecer muitos resultados, então eu vou filtrar, eu quero os dados por dia. E a resolução espacial não muda, é sempre 0.1 por 0.1 graus, que dá aproximadamente 10 por 10 quilômetros. Independente do produto que eu escolher do GPM, essa resolução espacial não muda. E aí eu já tenho resultados mais precisos, né? Tenho resultados mais certeiros de acordo com o que eu filtrei. Então aqui observem que nós temos no título o nome da missão GPM, na sequência o algoritmo, que é o emerg, e na sequência a gente tem o tipo de produto. Lembre-se que na aula teórica eu mencionei que o GPM emerg tem 3 produtos: o Early Precipitation, o Late Precipitation, esse que eu estou passando aqui embaixo, e o Final Run Precipitation. Então retomem as anotações de vocês, lembrem-se que o Early Precipitation, ele é um dado cuja latência é de 4 horas, significa que após a ocorrência da chuva, ou enfim do produto de precipitação, a NASA disponibiliza com 4 horas já esse dado. Na sequência a gente tem o Late Precipitation, que é o dado disponibilizado 14 horas depois, e o dado que a NASA considera mais acurado é o Final Run, ou como está escrito aqui, o Final Precipitation. Então, esse dado aqui é considerado o melhor para usos gerais. Observem também que dependendo de qual produto que vocês escolherem, o dia, a data de início é sempre a mesma, mas a data de término, né, é diferente. Por exemplo, se eu pegar o late ou o early, eu tenho dados até ontem, por exemplo, dia 20 de março de 2024. 20 de março de 2024. Agora, se eu utilizar esse Final Precipitation, a gente tem o dado até o dia 31/8 de 2023. A NASA escreve no site dela que aproximadamente a cada 3 meses e meio eles disponibilizam esse dado. Mas como vocês podem ver aqui, pode ser que esse período não seja fielmente cumprido. Aqui a gente tem a resolução temporal, um dia, novamente a resolução espacial. Outra informação muito importante é a versão do algoritmo emerg. Então eu também já expliquei isso para vocês na aula teórica, que a versão anterior era a versão 6, atualmente nós estamos na versão 7.
A título de demonstração, eu vou clicar nesse produto aqui, ó, GPM Merge Final Precipitation. Ele tem um nível de processamento 3, então por isso que eu disse para vocês lerem na página do GPM da NASA o que são esses níveis de processamento. Então isso aqui é um level 3. A resolução temporal é 1 dia. A resolução espacial 0.1 por 0.1 graus. A versão é a 7. E o nome resumido é GPM_3 Emerg DF07. É possível a gente fazer aquisição nesse repositório, o GES-DISC, mas não vai ser isso que eu vou mostrar para vocês nessa videoaula, mas seria possível. Antes de fazer essa demonstração, algumas informações que eu falei anteriormente estão aqui nessa página, como por exemplo o período de latência, servem aqui, ó, de cada produto. Aqui, ó, estou sublinhando o Final Run, aproximadamente 3 meses e meio, o Early Run 4 horas de latência, o Late Run 14 horas de latência. Então, aqui também tem as informações, né, que isso aqui foi uma missão, é uma missão conjunta da NASA com a JAXA, a Agência Espacial Norte-Americana, com a Agência Espacial Japonesa. E a última informação que eu quero mostrar para vocês, que está escrito aqui, é o que significa o dado que a gente vai baixar. Então isso está nessa linha. O dado que a gente vai baixar, ele representa o resultado de uma estimativa de valores de chuva médio por dia. Então o que é isso, Murilo? Significa que cada pixel disponibilizado, para cada pixel é feita uma média de todos os valores adquiridos naquele dia. Então, se, por exemplo, adquiriu 48 observações naquele dia, 48 dados, significa que cada pixel vai ser a média daqueles 48 dados. Ou seja, eles primeiro computam os milímetros por hora, como está escrito aqui. Primeiro eles computam a precipitação média em milímetros por hora e depois multiplicam por 24. 24 por conta de 24 horas. Ou seja, eles estão calculando a cada meia hora um dado, em geral daria aí 48 observações, 48 dados. Eles fazem uma média de precipitação em milímetros por hora e depois multiplicam pelo valor de 24 horas para que você tenha um valor de milímetros por dia. Então, o acumulado por dia de precipitação. Então, é bastante importante ter a consciência de como esse dado foi gerado, para saber as limitações dele, por exemplo. Se você não está interessado nesse procedimento, onde foi feito uma média da taxa de precipitação em milímetros por hora, se você quer os valores a cada meia hora, esse produto não serve. Então aí você teria que baixar o produto que é a cada meia hora, e não esse acumulado de um dia. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Por enquanto, as informações mais relevantes para essa videoaula são essas. Agora o que eu vou fazer para vocês é demonstrar como adquirir então esses dados, especificamente esse GPM3 Emerg DF na sua versão 7. Para isso, eu vou utilizar um ambiente em Python, linguagem de programação Python. O ambiente que eu vou utilizar é o Anaconda. O Anaconda é uma ferramenta desenvolvida em 2012 e ela contém diversos pacotes
já instalados, diversas linguagens de programação. Quando a gente abre o Anaconda, observem aqui que tem várias ferramentas. Olha só que bacana, é uma ferramenta que tem várias ferramentas. Então aqui a gente tem o Jupyter Lab, o Jupyter Notebook, o Spyder, por exemplo, que são ambientes de desenvolvimento em Python. Isso significa que a gente pode escrever, redigir os nossos códigos em Python, por exemplo, utilizando o Jupyter Lab, o Jupyter Notebook e o Spyder. Alguns desses aceitam outras linguagens de programação. Aqui também tem o RStudio, para quem trabalha com essa linguagem, o R, enfim, entre outras. Eu recomendo fortemente que vocês usem o Anaconda se criar scripts em Python for uma rotina aí nas atividades. Se você quiser saber onde adquirir essa ferramenta, esse pacote de linguagem aberta chamado Anaconda, basta entrar no site, estou mostrando aqui o link para vocês, anaconda.org/anaconda/python, tem algumas informações aqui. Existe versão para Windows 64 e 32 bits, tem também para Linux e tem para macOS. Basta clicar aqui, download Anaconda, é gratuito, você escolhe então qual que é seu sistema de distribuição, no meu caso eu estou utilizando o Windows, e faz o download. É um pouquinho pesado, mas vale muito a pena. Dentro do Anaconda, o ambiente que eu vou utilizar é esse, o Jupyter Notebook. Durante a aula teórica, eu utilizei com vocês o Google Colab, mas é porque nos computadores que nós estávamos utilizando, não tinha instalado o Anaconda, e muito menos, especificamente, o Jupyter Notebook. Mas tudo que eu fizer aqui no Jupyter Notebook pode ser feito no Google Colab, porque o Google Colab ele foi desenvolvido, a base dele foi desenvolvida em Jupyter Notebook. Então são semelhantes os ambientes, mas claro, não são iguais. O Google Colab tem alguns recursos, é um pouco mais dinâmico. Eu diria que o Jupyter Notebook ele é mais engessado, mas tem quem prefira um, tem quem prefira o outro. E aí eu vou abrir aqui o meu script, eu já deixei preparado para vocês, para não demorar demais. O arquivo eu vou disponibilizar para vocês. É esse aquisição, dados, sensoriamento remoto, SR, Earth Data, NASA. Então aqui eu organizei os códigos em blocos. O primeiro bloco é o bloco onde a gente instala o pacote. Vou até colocar um comentário aqui. Instalar pacotes, ou também chamadas de bibliotecas. A única biblioteca que a gente vai precisar instalar é o Earth Access. Depois eu deixo para vocês a documentação dela. Então aqui eu segurei Ctrl Enter para rodar o script. São teclas de atalho. Ou eu poderia ter clicado nesse botão chamado Run. Seleciono a célula, clico em Run, ele vai fazer a mesma coisa. Toda vez que aparece um asterisco, significa que ele está processando aquela célula. Então aqui eu já rodei ela 2 vezes. Ok, tudo foi instalado com sucesso. Vou apenas desabilitar aqui. Agora o que a gente precisa fazer é importar essas bibliotecas. Aqui eu vou trocar, vou escrever importar. Bibliotecas que eu vou importar é o Earth Access, aquele pacote que eu acabei de instalar. Vou importar esse OS e o pathlib. Não que a gente vai usar isso, mas vou deixar aqui já também. O mais importante é esse. E agora, na sequência, eu vou autenticar no Earth Data da NASA. Então, vou fazer o meu login utilizando esse script em Python.
Então, vou usar Ctrl Enter novamente. Ele vai pedir aqui para mim o meu username, meu nome de usuário. Vou escrever a minha senha. Por isso que eu enfatizei para vocês durante as aulas que é necessário fazer um registro no site Earth Data da NASA. Se tudo ocorrer bem, você vai receber um código de autenticação. Esse aqui, por exemplo, foi o meu. Significa que eles aceitaram o meu login. Agora, nesse outro bloco, nessa outra célula, eu vou buscar os grânulos. Grânulos dos dados GPM. Então, lembrando que a NASA chama isso de grânulos, alguns chamam de tecelas, enfim, nós estamos falando de um arquivo por dia que contém valores de precipitação a cada 10 quilômetros quadrados. Então, eu já tentei fazer um recorte desses dados para a área de estudo, para a região de interesse, mas eu não tenho tido sucesso, não tem funcionado. Por exemplo, essa linha que eu estou sublinhando, o bounding box, é uma linha onde a gente informaria coordenadas, onde a gente informa essas coordenadas. Então, aqui tem algumas coordenadas específicas de um retângulo. Eu tentei já fazer, já fiz o teste, mas não funciona. Então, eu não consigo recortar os dados, né, os grânulos do GPM para a minha região de interesse. Ele disponibiliza os grânulos considerando pixels para o globo inteiro. Então, vamos lá. Você pode redigir desse jeito, ou rodar o meu próprio código, que eu estou disponibilizando para vocês, lá no material da aula. Aqui é muito importante, nós temos o short name. Short name eu coloquei GPM underline 3 e merge df. Onde que eu vejo, Murilo, esse GPM 13 merge df? Onde eu vejo esse nome curto, esse short name? Podem ver aqui, ó, no próprio GES-Disk, onde a gente estava navegando. Então aqui nós temos algumas informações. Veja que tem o short name GPM 3 e merge df. Então, se você não fizesse ideia qual era esse nome curto, basta navegar aqui no GES-Disk, clicar no produto de interesse e observar aqui embaixo o short name. Então, ele vai buscar com base nesse short name. Aqui vocês não precisam se preocupar, o Cloud Hosted Station True, Bounding Box eu já expliquei. E aqui nessa linha, temporal, variável temporal, vocês vão selecionar o período de interesse. Para não ficar muito extenso esse vídeo e enfim, não vou adquirir um longo período de dados. Estou pegando aqui apenas dados grânulos que vão do dia 1º de janeiro de 2023 até o dia 3 de janeiro de 2023. Observe que é o sistema de datas, né? É o padrão norte-americano. Ano, mês, dia. Esse foi o padrão que eles deixaram. Aqui embaixo também é importante preencher. Aqui nós temos a versão. Então, no caso, eu estou pegando a versão 7. Se você quisesse pegar a versão 6, basta trocar 06 por 07. Não adianta deixar 7, cuidado para não cometer esse erro. Não vai dar certo, tem que escrever 07 ou 06 ou 05, assim por diante. O count você pode deixar -1, significa que ele vai pegar todos os grânulos identificados. Então, eu vou apertar Ctrl Enter, vou rodar essa célula, e ele achou 3 grânulos. Então, parece que o resultado foi correto. Dia 1º, dia 2, dia 3, 3 grânulos. Se você não tivesse colocado a versão, eu vou comentar essa versão e vou rodar de novo a célula. Aqui no caso ele continua achando 3, mas normalmente quando eu tiro esse version aqui,
ele acha os grânulos tanto da versão 6 quanto da versão 7. Vou deletar essa linha e vou rodar de novo. Ele continua achando 3, mas já aconteceu ele achar 6 grânulos. Inclusive, acho que isso aconteceu em sala de aula. Bom, vou deixar a versão 7. E agora essa outra célula, essa de baixo, a gente vai realizar o download. Então aqui ele encontra e aqui ele faz o download para a minha máquina. Então no caso, eu estou passando aqui uma linha pedindo para ele fazer o download. Aqui, nesse campo, você pode editar dependendo de onde quer salvar os resultados, em qual pasta, em qual diretório do seu computador. Vou tirar esse daqui que a gente não precisa. Então, no caso, esse ponto barra, ele está dizendo para salvar no meu diretório raiz. O diretório raiz do meu computador é esse local folder. Vou até voltar no diretório acima. Ó. Aqui são as pastas que vieram instaladas junto com a Anaconda. Aqui nós temos uma local folder, essa pasta que eu deixo aqui para salvar meus arquivos. Você pode passar todo o caminho de onde você quer salvar, ou salvar na pasta raiz, como eu estou fazendo. Então, eu vou dar Ctrl Enter. Ele vai mostrar uma espécie de gráfico, onde a gente pode acompanhar o processo de download. Então, foi bastante rápido. E nós temos o tamanho dos arquivos, né? Os 3 arquivos são 0.08 GB, ou seja, dá aproximadamente aí uns 80 MB, mais ou menos. Foram só 3 arquivos, foi bem rápido. Eu posso verificar se eles foram adquiridos, e foram. Estou marcando eles aqui com um X. E a extensão que eles vêm é a NetCDF4. Então, NC4 significa NetCDF. Posso abrir aqui também no meu computador. Basta eu achar essa pasta, local folder, aqui, e eu já achei. Então, olha só que bacana, né? Ele tem toda uma estrutura para o nome do arquivo. Então, o dado é diário, multisatellite, é o IMERG. Aqui nós temos o ano, né, de início, que eu selecionei, 2023, 0101. E aqui nós temos o end, né, que é o período final selecionado. Então, bem bacana, aqui nós temos também a versão 7. Aí, ó, 2023, 1. E aí, como eu disse, versão 7, tem um B aqui, e POM, que é a extensão, né, de CDF4. Ok, pessoal, então esse foi o objetivo dessa videoaula. Treinem o download desses arquivos. Você não precisa necessariamente pegar esse produto, pode pegar outros. E nas próximas aulas eu vou ensinar vocês como abrir esses arquivos NetCDF e fazer um recorte dos dados para a nossa região de interesse, para a nossa área de estudo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.